E vem saber qual é a ordem cronológica para você assistir toda a franquia Invocação do Mal. E está chegando nos cinemas o filme A Freira 2, mais novo filme da franquia Invocação do Mal. E muita gente deve se perguntar, se eu quisesse assistir a franquia Invocação do Mal na ordem cronológica, na ordem dos fatos que acontecem dentro desse universo, qual ordem eu deveria assistir? Então, por causa disso, eu resolvi trazer aqui qual é a ordem cronológica certa para você assistir toda a franquia Invocação do Mal, até para você se preparar para o novo filme da franquia que está chegando aí, que é A Freira 2. Então, vamos começar essa lista, começar essa cronologia. E a cronologia começa com A Freira, lançado em 2018. O filme se passa em 1952. Na história, a gente acompanha um padre e uma freira que são colocados através do Vaticano para ir para a Romênia, porque um caso muito misterioso aconteceu lá. Algumas freiras daquela igreja acabaram se matando, acabaram tentando fugir de algo maior, e eles têm que ir lá investigar se tem algo mais demoníaco. A partir daí, a gente acaba conhecendo pela primeira vez a história da Valak, que é a freira que é conhecido mais na frente. Bom, a partir daí a gente conhece um pouco mais da história da Valak, um pouco mais do que aconteceu naquele monastério, e esse é o primeiro filme que você tem que assistir. Depois a gente pula para 1955, com o filme Annabelle 2, A Criação do Mal, lançado em 2017. Esse filme, Annabelle 2, ele acompanha um casal que acabou de perder a sua filha, e eles acham que vai ser uma boa ideia fazer com que a casa deles se transforme em um orfanato, onde vai ter uma freira e várias meninas que estão estudando para realmente entrar para o mundo da igreja. O grande lance é que no meio desse seminário, no meio desse momento onde as meninas estão no orfanato, uma das meninas, chamada Janice, ela acaba encontrando uma boneca presa na parede daquela casa. Quando encontra, é a boneca Annabelle. E a partir daí, a família que acabou de perder a filha vai ter que reviver o seu passado, afinal, aquela boneca que foi muito traumática na vida deles está de volta. Esse filme ele é muito importante para a ligação do Annabelle 1 também, porque no final mostra como que a boneca Annabelle acaba acabando nas mãos da personagem Mia, que é a protagonista do Annabelle 1. Depois a gente pula para 1956 com o filme A Freira 2, que vai lançar agora, em 2023, na semana que esse vídeo está indo no ar. Esse filme é mais difícil de falar o que vai acontecer como um todo na ligação de Invocação do Mal, no universo de Invocação do Mal, porque realmente, quando o filme lançar, pode ser que tenha surpresa, pode ser que tenha a participação de um personagem ou outro, pode ser que eles coloquem uma ligação mais forte da freira com o universo, mas a história já deixa bem claro, desde o trailer da sinopse, que o filme se passa em 1956, então logo é um ano após o Annabelle 2, e também tem um outro fator, a gente já sabe a premissa do filme. Um padre foi assassinado na França, e depois da morte desse padre, começam a acontecer fatos misteriosos que fazem com que os personagens do primeiro A Freira tenham que participar, porque eles já se envolveram com algo parecido. A partir daí, a Valak, que é a freira, acaba retornando para poder amaldiçoar aquelas pessoas e também amaldiçoar aquelas pessoas que estavam presentes no primeiro filme. Foi como eu falei, é mais uma sinopse básica e também não tem como saber tudo o que vai acontecer, porque o filme ainda não lançou quando esse vídeo está no ar. Quando o filme lançar e tiver mais ligações, tiver algo mais profundo com o universo de Invocação do Mal, eu volto aqui, eu faço mais um vídeo falando sobre A Freira 2, caso realmente tenha uma ligação mais forte. A gente vai para 1967, pulando praticamente 10 anos de um filme para o outro, a gente vai para um filme chamado Annabelle, lançado em 2014. O primeiro spin-off da franquia Invocação do Mal, e obviamente ia ser da boneca Annabelle, que tinha uma presença muito forte desde o primeiro Invocação do Mal. A Annabelle ganha esse spin-off e ele se passa, como eu falei, 10 anos depois. Nesse spin-off é a primeira vez que a gente realmente vê a boneca Annabelle em ação, porque é nesse filme que a gente vê que tem um culto que tenta transferir o corpo de uma pessoa para Annabelle. Realmente a gente vê a personagem da Mia, que foi apresentada no Annabelle 2, foi passada a boneca para ela, realmente tendo um protagonismo no filme, e também começam as ligações mais fortes com a franquia Invocação do Mal, porque é nesse filme que os Warren, tanto o Ed como a Lorraine, acabam sendo mencionados. É um filme que fica muito mais nesse mistério,
a gente realmente vê a Annabelle tendo suas atitudes pela primeira vez. É como se fosse realmente a origem dela pra Invocação do Mal. E depois de Annabelle, a gente finalmente entra nos filmes principais da franquia Invocação do Mal, porque a gente pula pra 1971 e entra no filme Invocação do Mal, lançado em 2013. Filme esse que a gente acompanha a família Perron, que eles estão alugando uma casa, eles compraram uma casa através de um leilão, mas eles não sabiam que aquela casa estava em leilão e estava tão barata porque ela tinha feito um grande massacre, um grande assassinato. Coisas terríveis aconteceram lá e por causa disso a casa é amaldiçoada. A casa não consegue ser vendida. Aquela família acaba comprando e assim que eles entram naquela casa, as coisas demoníacas acabam acontecendo com eles. Paralelamente, a gente conhece pela primeira vez o Ed e a Lorraine dentro desse universo. É bom deixar claro que, como eu falei no Annabelle, eles já existiam nesse universo. Tanto que o filme começa com eles dando uma palestra e também mostra eles resolvendo um caso antigo deles, para poder mostrar como eles já estavam na ativa, eles já eram conhecidos dentro da área e eles eram muito influentes. A partir daí, esse filme acaba criando várias ligações e é obviamente a partir dele que começa a ter várias ligações com o universo como um todo. Por exemplo, numa parte do filme, eles estão mostrando como que foi um caso de um exorcismo, como funcionou o exorcismo. Aquele personagem que aparece na tela é o mesmo personagem da Freira 1, que realmente acaba morrendo, eles falam isso. Depois disso, é nesse filme que a gente é apresentado a Annabelle. Então, a partir daí, esse filme ele é o começo de todo o universo, ele é o começo que saiu pela cabeça do James Wan, e ao mesmo tempo ele já começa as ligações. Já a ligação com a Freira, já a ligação com a Annabelle, afinal a Annabelle é uma personagem presente ao longo do filme inteiro, e eles mencionam o caso da Annabelle, porque o primeiro caso que aparece no começo do filme é o da Annabelle, e esse filme obviamente começou e consagrou a franquia. E depois disso a gente vai para 1972, com o filme Annabelle 3, De Volta para Casa, filme lançado em 2019. Esse filme, ele não tem o Ed e a Lorraine como protagonista, mas a protagonista do filme é a filha deles, e a Annabelle volta a ser a grande ameaça nesse processo. Bom, a ameaça realmente da Annabelle é a gente vendo a filha da Ed e da Lorraine tendo pela primeira vez característica de se tornar o que os pais foram futuramente. Eu até achei, quando eu vi esse filme, que eles estavam tentando preparar um terreno para mais futuramente eles pularem vários anos da franquia Invocação do Mal e colocar a filha deles como protagonista seguindo os passos dos pais. Parece até que eles tentaram fazer isso nesse filme, porque parece que tem uma ligação. Eu até senti que teria continuações com essa menina sendo a protagonista, em alguns pontos. E aí também esse filme, ele se passa logo depois do primeiro Invocação do Mal. Existem algumas ligações que muita gente fala que é difícil de se fazer com esse universo, mas você consegue perceber porque tem a característica principal que liga um ano depois, que é a data, e também tem um fator que é a caixinha de música. Você consegue ver aquela caixinha do primeiro filme presente aqui. Então é a volta da Annabelle como grande vilã, mas a mudança de foco de quem é os protagonistas. Porque pela primeira vez dentro dessa franquia, foi a vez que a gente viu a família da Ed e da Lorraine, né, realmente sendo atacados. Não só os dois, a filha, que parece que não tem nada de ligação, acaba sendo atacada. E depois a gente vai para 1973 com o filme A Maldição de Chorona, filme também lançado em 2019, assim como aconteceu com Annabelle 3. Esse filme quase ninguém viu, esse é um filme que eu não recomendo, inclusive tem alguns filmes da franquia que eu não acho tão bom, mas esse é um filme que eu realmente não recomendo de maneira nenhuma. É um filme que ele tem a ligação mais longe de Invocação do Mal. É o padre que aparece, que faz a ligação como um todo, junto com a boneca Annabelle. Mas quando você pensa na personagem, pensa na história, é um spin-off que ele é praticamente esquecido pelos fãs da franquia, esquecidos para quem gosta de cinema de terror. É um filme que ele é ruim como si só, e ele é um filme que tem uma ligação muito pequena. Então ele entra mais nessa lista aí, nesse ponto da lista, porque ele se passa no mesmo universo e porque ele tem uma data, e essa data acaba conseguindo colocar ele numa conexão com esse universo como um todo. E depois a gente vai para 1977, com o penúltimo filme dessa lista, chamado Invocação do Mal 2, lançado em 2016. Filme esse que brinca com a mesma mecânica e com a mesma ideia e com o mesmo formato de história que o Invocação do Mal 1 fez. A gente começa a história acompanhando o maior caso já feito pela família, pelo Ed e pela Lorraine, que seria o caso de Amityville. A partir daí, a história acaba se desenvolvendo, você vê que a ligação mais forte do Ed e da Lorraine acaba acontecendo porque o demônio que aparece quer matar o Ed, e o demônio é a Freira Valak. Pela primeira vez, em questão de cronologia, de lançamento de filme, na verdade, a gente vê a Valak, que virou um grande fenômeno, que virou um grande sucesso, e que daí ganhou o seu filme solo, que eu já mencionei aqui. Nesse filme, eu falei que a narrativa é parecida, porque a gente começa vendo um caso antigo deles, então
a partir daí, a gente vai pra Inglaterra e aprende mais sobre a família que vai ser amaldiçoada, que vai sofrer com o que está acontecendo ali. A gente conhece a mãe solteira, conhece a família, as filhas dela, e vê que algo estranho está acontecendo. É um filme que brinca muito com isso mais uma vez, de realmente ter ameaça na família do Ed e da Lorraine, ter a Valak como a principal inimiga deles, e ao mesmo tempo ter um segundo demônio. Isso é uma coisa interessante, o segundo demônio que aparece, que seria o Homem Torto, que inclusive, muito tempo teve uma especulação que ele ia ter um filme solo individual como spin-off, mas acabou o projeto sendo cancelado. Ele é o grande vilão, o filme vai se desenrolando, até que a gente descobre que ele é um demônio, ele é um vilão, mas ele está sendo usado por alguém maior, que é a Valak. E também é um filme que, de novo, ele brinca com a ideia de vamos brincar com o Ed e com a Lorraine, porque a Valak aparece na frente da filha deles, criando uma ameaça maior, um medo maior, e também a gente acaba vendo que um dos grandes plots do filme é que em algum momento o Ed pode morrer. Eu acho Invocação do Mal 2 incrível, o segundo melhor filme da franquia, só ficando atrás do primeiro, e tudo flui muito bem aqui. E aí, pra fechar essa lista, a gente vai pra 1981, com o filme Invocação do Mal 3, lançado em 2021. Filme esse que é o último que lançou envolvendo a franquia principal, em relação à Invocação do Mal, e também o último dessa lista em questão de cronologia. E ele é um filme que, depois de atacarem várias vezes a família da Lorraine e do Ed, chegou a hora de atacar a religião do Ed. Então eles atacam diretamente alguém que, por ter feito um julgamento usando o exorcismo, acaba fazendo com que as pessoas à sua volta acabem sendo afetadas por o que está acontecendo ali. É mais ou menos o que aconteceu no filme O Exorcismo de Emily Rose, onde o filme acontece um exorcismo e todo mundo que acaba se ligando com o julgamento acaba, de certa forma, sendo ligado com o demônio. Esse filme faz uma história parecida, posso dizer assim. Ele é um filme que, dos três principais, ele é o mais fraco em todos os sentidos, desde a história, passando até novos vilões que aparecem, novos demônios, mas é um filme que realmente segue bem a franquia e ele é o último dessa cronologia. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da franquia Invocação do Mal? Qual é o seu filme preferido? Você sabia qual que era a ordem cronológica dos filmes? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.